sem a presença do sentimento da dignidade, do direito humano, do valor que deve ser atribuído à vida. Acompanhado pela sua corte de bajuladores, qual ocorre com todos os poderosos de um dia, sua eminência, o emir, senta-se no trono, e aqueles que se comprazem a guardar como cachorrinhos as migalhas que caem da mesa farta, sorriem jubilosos para homenageá-lo, quando então o chefe de polícia adentra-se para poder apresentar os criminosos, aqueles que devem receber a justa punição. Se punição é expressão de justiça, que acima de tudo deve reeducar o infeliz ao invés de amargurá-lo e torná-lo ainda mais infeliz. E a autoridade, diante do seu chefe, ergue a voz e no silêncio sepulcral da sala de julgamento diz: o primeiro criminoso é um jovem. Esse atrevido teve a audácia de erguer a mão contra um funcionário da vossa milícia. E o emir, erguendo a mão, falou com voz estentórica que entre. E veio trazido a ferros um jovem sonhador de cabelo encaracolado, que não ultrapassava uma vintena de anos. Os olhos estavam um pouco fora das órbitas. A testa larga e suarenta, tinha os cabelos colados, o zigoma da face apresentava sua altivez, porém a ferros ele foi atirado como ser abjeto diante da autoridade máxima. E no silêncio natural que se fez, o delegado de polícia aponta-o com escárnio e diz que ele é um homicida, acusa-o. Ele teve a audácia de assassinar um soldado da vossa milícia com esta adaga que o delegado apresenta e coloca sobre a mesa de julgamento. E o soldado que estava no cumprimento do dever, tomado de surpresa, teve a vida ceifada por esse sonhador, esse que se levanta contra a justiça do nosso país, o Líbano, para quem eu peço a pena de morte. Isto porque o atrevido não teve sequer o gesto humano de evadir-se, desafiando a justiça da lei, permaneceu até quando chegamos e entregou-se confessando o crime hediondo que houvera praticado. É muita audácia. O emir olhou para aquele jovem que parecia tremer na sua palidez de lábios arroxeados e com lágrimas nas comportas dos olhos que não se atreviam a descer. Sequer lhe perguntar o nome, porque esta é uma técnica de coisificar a criatura humana. Era a técnica nazista, segundo Viktor Frankl. Quando o prisioneiro chegava ao campo de extermínio ou de trabalhos forçados, de imediato, marcava-se-o com um número, através de uma tatuagem. Ele deixava de ter uma identidade de ser pessoa, de ser gente para ser uma coisa numerada. E quando se queima ou destrói uma coisa numerada, nada tem a ver com a criatura humana. Por isso mesmo, nem lhe perguntaram o nome, nem sequer perguntaram qual era a sua versão. E o emir, estentórico, o semblante severo e os olhos injetados de sangue, disse: pena de morte. Que ele seja arrastado pelas ruas da cidade, para que sirva de escarmento a quem deseje levantar-se contra a lei, a justiça que eu represento, e aqueles que me ajudam a cumprir a lei. E, naturalmente, um frisson percorreu aquele grupo de assistentes indefensos. O jovem foi arrastado com grosseria, foi levado para fora, e as pessoas entreolharam-se, enquanto Emir cofiava
a barba e o bigode longos, e os bajuladores sorriam, naquele aspecto de quem serve, mas odeia. Porque não havendo a presença do amor, é um circo de espetáculo, em que todos se odeiam reciprocamente, mas utilizam-se uns dos outros, porque se sabem descartáveis. O Emir bateu palmas, e a autoridade de imediato disse: o segundo criminoso é uma mulher. Uma mulher infame, uma adúltera. E uma jovem, de vestes rasgadas, de cabeleira desgrenhada com hematomas na face, veio trazida também sob algemas e atirada aos pés da autoridade soberba. Todos olharam-na e uma doce compulsão assistiu à multidão que estava tocada por aquela jovem apontada como adúltera, mas era tão jovem, sequer havia alcançado a idade da razão. Por que a mulher deve ser sempre condenada? Em qualquer circunstância. Eram os dias do começo do século XX. Mas hoje, 8 de março, graças ao estoicismo das notáveis mulheres que trabalhavam nas fábricas de tecido em New York, e que no ano de 1857, nesta data, pediram justiça no trabalho, ao invés de 16 horas de trabalho, 12, e foram protestar na rua. Então os patrões solicitaram a polícia a cavalo, que as empurrou para um barracão, que as sitiou ali e queimou-as vivas em 1857, pelo crime de requerer uma diminuição nas 16 horas de trabalho, abrindo espaço para que hoje a mulher, com todos os direitos que lhe são devidos, possa falar de igualdade, apesar dos infelizes bolsões de intolerância que ainda persistem, especialmente os da covardia masculina, que se compraz em assassinar a mulher, quando se acredita ainda o seu dono voltando à vida tribal e primária de séculos já transcorridos. Então aquela jovem mulher também indefesa, sequer atreveu-se a erguer a cabeça, e o policial narrou com asco e desprezo: é uma venal, é uma mulher do campo, morava numa aldeia, mas por causa da beleza física, sensibilizou ao homem honrado, que por ela se apaixonou, e concedeu ao seu genitor um rico dote, trazendo-a para sua casa palaciana, e colocando-a também no seu harém, para poder utilizar-se da sua beleza, das suas necessidades, dando-lhe tecidos raros, cama colchoada, veludo e brocado, e os perfumes raros que entontecem a alma e facilitam a sensualidade. Que fez a miserável? Da primeira vez em que o marido afastou-se do lar para uma pequena viagem, atreveu-se a receber o amante em pleno jardim, diante da fonte de repuxos d'água, em que os perfumes aromatizam o ar. E surpreendida, naturalmente, o seu amo, senhor e patrão, puxou-a pelos cabelos, arrastou-a, esbordou-a e atirou à rua, para que o nobre Emir possa fazer justiça. O Emir olhou com semblante de fera, e vendo aquele ser frágil, deu trepidou em estabelecer a sentença punitiva, já que ela trocou os beijos cálidos do marido pelos beijos perturbadores do infame a quem se entregou,
que ela deva beber uma taça imensa de fel e vinagre, para poder avaliar a doçura de um amor que jogou fora. E desde que preferiu adulterar, que seja arrastada sobre espinhos, desnuda, para servir de exemplo a outras loucas, tocando o leito acolchoado pela traição nefanda, e apedrejada nos arredores da cidade, apedrejada até a morte insepulta. Para quê? Para que as aves dos céus venham devorá-la. E digo mais, no mesmo lugar em que o primeiro vândalo deve ter a vida ceifada com a espada com a qual matou o meu servidor, para que se faça justiça. A corte sórdida aplaudiu com o sorriso da hipocrisia. E a mulher foi arrastada, sufocando as lágrimas, e desapareceu no silêncio da sala por uma porta lateral. Mais alguém? Nobre Emir. É hoje um dia muito trágico, porque temos aqui um infame ladrão. E foi trazido à sala um homem de avançada idade, trêmulo, magérrimo. A palidez denotava-lhe a carência alimentar. Os ossos pareciam ferir a pele, que se negava a cobri-los devidamente. Os dentes à mostra, parecia febril. Então, o soldado disse: é ladrão. Ele trabalha no campo, trabalha para os nobres monges cristãos, que lhe dão alimento farto, que lhe dão trigo, que dão recursos para manter a família. E o miserável, ontem, e a noite passada, adentrou-se na sacristia como o ladrão que é, e começou a furtar um vaso de ouro, um dos vasos sagrados dedicados a Deus que os monges têm na sacristia em um par. Então o emir, para mostrar que era solidário aos outros religiosos, disse-lhe: pena de morte. A Sharia manda cortar as mãos daquele que rouba, que furta. Mas esse traidor que furta o seu patrão deve ser enforcado. E nenhum dos três deve ser sepulto, para que as aves dos céus e os chacais possam comprazer-se das suas vísceras, e isto sirva de lição para o nosso povo, para que não se atreva a cometer crimes. O homem quase não podia respirar. Tendo um vaga do outro, foi levado quase carregado. E então, dissolvida a assembleia infame, o emir desceu com a sua pompa, a sua fantasia irônica de um palhaço da lei. E os hipócritas saíram correndo jubilosos para guardar as migalhas que encontrassem pelo caminho. Foi nesse dia, escreveu Gibran, narro com a minha pobre emoção, que saindo do tribunal e vendo a justiça injusta dos homens, comecei a caminhar e a chorar pelo Líbano, a chorar por ser criatura humana, e sem dar-me conta, como se estivesse telementalizado por estranha força, quando o sol do crepúsculo arrebentou as suas últimas plumas de ouro, coroando as nuvens garças ao longe, eu me deparei no lugar do sacrifício e pude ver a regular distância o cadáver do jovem, o corpo e a cabeça a regular distância e a adaga cravada no chão. Desejei aproximar-me, mas naquele momento do lusco-fusco da tarde, escutei passos que quebravam galhos secos. Escutei o mover
dos arbustos, retrocedi para uma árvore e ocultei-me. Então pude ver chegar uma jovem que olhava a medo e procurou o cadáver e o encontrou. Então sentou-se no chão e recolheu aquele corpo sem cabeça. E depois de ninar ternamente no mantra e chorar, olhou em volta e viu a cabeça à distância. Levantou-se, pegou a cabeça carinhosamente e tentou colocar junto ao ombro de onde fora arrancada. Empurrou um pouco o cadáver e com as mãos começou a cavar a terra fofa. A cavar, então acerquei-me, ela gritou: não me denuncie ao Emir. É crime assistir a alguém que foi condenado a não ter sepultura. Não me denuncie. Não o faria. Eu sou poeta. E o poeta ama a vida. Mas por que está sepultando? Porque ele é inocente. Ele é inocente. É seu namorado? Não. Eu nunca o vi. Mas ele matou um soldado. Não foi exatamente assim. É que papai e eu somos agricultores. E nós temos um pedaço de terra que nos não pertence. Todo mês pagamos uma importância ao Emir. E ontem pela manhã, quando os guardas vieram receber a importância, nós não na tínhamos. Estamos no estio. O trigo morreu. Não podemos recolher nada, nem sequer a palha. Estamos esfeimados. E papai então disse ao soldado: piedade, não tenho com que pagar. Dê-me uma nova oportunidade, darei. Mas terá que pagar dobrado. E esbofeteou meu pai, venerando o que tombou. Então eu estava na cozinha e saí. Quando ele me viu, parecia um lobo que começou a babar. Quem é você? Eu sou a filha dele. Ajoelhei-me e comecei a acariciar meu pai. Então o imposto será triplicado. E já que ele não pode pagar, que venha a filha comigo, para ser minha escrava. E assim, naturalmente, pagar o que deve ao senhor Emir. Avançou para mim lúbrico e vulgar. E quase me despiu. Passava pela porta este jovem estranho, que nunca nos viu. E escutando meus gritos, adentrou-se pela sala, porta da rua aberta. Perguntou de que se tratava. E então o soldado sacou de uma arma, de uma espada. E ele, para defender-se, arrancou da nossa parede a adaga. E na defesa, decepou a cabeça do covarde, mas não fugiu. Ele não matou por matar. Ele defendeu a minha vida, a minha honra. Ele defendeu meu pai. Ele é vítima. E continuou chorando. Chorando e cavando a sepultura, que eu também ajudei. E depois de cobrir o corpo, eu cravei a adaga no lugar que seria a cabeça, porque na sua forma ela faz lembrar uma cruz. Ela me agradeceu e desapareceu na noite. Eu fiquei a meditar nas injustiças humanas. Fiquei a reflexionar da crueldade da criatura humana e chorei pelo Líbano. Mais uma vez, quando escutei passos, o céu estava bordado de estrelas que oscilavam ao longe, pirilampos diamantinos, e uma suave lua que jogava o seu véu de prata sobre o arvoredo, fazendo brilhar. E vi chegar um jovem. Ele veio olhando de esguelha, assustado, até que encontrou o cadáver, a pasta de carne no corpo e da face arrebentada pelas pedras.
da mulher adúltera. Então ele dobrou-se sobre o seu corpo e chorou. Chorou longamente. E eu me acerquei. E ele disse: denuncie-me ao emir. Não tenho medo do monstro. Eu perdi metade da minha vida, para não dizer que a perdi inteira. Denuncie-me. Não. Eu sou poeta. Eu choro as dores daquele que dores tem. Mas por que você vem chorar uma mulher adúltera? Porque ela é inocente. Ela é inocente. Ela é virgem. Porque o bandido que a seduziu sequer desincumbiu-se do sagrado mandamento do matrimônio. Éramos tão jovens na nossa aldeia. Amávamos-nos desde os 5 anos de minha parte. E à medida que os anos se passaram, nossa ternura encantou-nos. A existência infanto-juvenil, e quando completamos 15 anos, ela e eu fui pedir-lhe a mão ao pai, avaro e mesquinho, que me exigia um dote que eu não podia pagar. Então ele disse: guarde-a, irei viajar. Irei acompanhar caravanas do deserto e quando eu possuir a importância, voltarei rico para poder resgatá-la e vivenciar nosso amor. Guarde-a. E viajei. Parti para o Oriente Médio. Atravessei o deserto inúmeras vezes. Amealhei uma pequena fortuna. E 4 anos após, recentemente voltei. Chegando à nossa aldeia, fui ao seu pai com uma bolsa de ouro. Ele, zombeteiro, sorriu. Vendia ao homem próspero da cidade. Não enlouqueci do choque, porque não podia compreender que esse homem, que se diz seguidor do Corão, pudesse mentir e enganar-me dessa forma. Corri à cidade e estive procurando notícias e soube que um velho depravado, ocioso e rico, comprara para adornar como a joia o seu harém de mulheres equivocadas, aturdidas, que perderam a oportunidade de amar. Subornando o servo, eu soube que ela ainda não fora utilizada pelo vândalo. E vivia chorando. Ao entardecer, sentava-se defronte da fonte que jorrava perfumes. E parecia evocar da saudade das suas lágrimas um amor não vivenciado. Foi assim que ontem, sabendo que ele não estava em casa, galguei o muro e saltei. Entardecia. E pude ver a minha diva sentada, o xadô caindo-lhe e deixando o semblante quase divino à mostra. Atirei-me aos seus pés, beijei-os, segurei as suas mãos. Nem sequer trocamos uma palavra. Quando se ama demais, as palavras são innecessárias. E estava deslumbrando, fitando-a contra a luminosidade do entardecer, quando ele apareceu feroz, acompanhado pelos cães e pelos servos. Eu gritei: não pense errado. Esbordou-a diante de mim, arrancou-lhe os cabelos, arrastou-a miseravelmente até a rua e jogou-a fora. Mas a mim, o miserável, não fez nada, covarde, e mandou-a ao emir. Casta e pura, ela é o anjo que vai adornar o paraíso. Então eu não a posso deixar insepulta. E começou a cavar a terra fofa e úmida das chuvas do dia anterior. E eu ajudei-o a cavar. Ele tirou o manto que trazia, cobriu-lhe a nudez. E a terra úmida cobriu-lhe o corpo.
Ele então orou, pedindo a misericórdia a Allah, e desapareceu entre lágrimas na floresta agora mais escura e densa. Foi então que novamente eu chorei pelo Líbano e resolvi ir-me quando percebi que alguém entrava, esgueirando-se naquele lugar fatídico. Vi que alguém trepava na árvore. Deus meu, o enforcado oscilava em uma corda de sisal. A figura tosca, a cabeça arrancada praticamente do ombro, e aquele vulto que subia a galha e com os dentes ruía a corda até que o cadáver desceu. O vulto estranho desceu. Era uma mulher, gasta pelo tempo. Beijou demoradamente, ninou como ao filho. E quando eu me aproximei, ela disse: pode avisar ao emir. O criminoso, ele diz que faz justiça e é assassino. O seu soldado representa a lei, é criminoso. Aonde estamos? Meu marido é inocente. Ele trabalha para os monges, ociosos, inúteis, que pregam a caridade e abominam Deus. Ele é camponês, eu sei, e recebe do trabalho do campo um pouco de arroz e de palha para nós. Temos 3 filhos, e esta semana tanto meu filho como ele adoeceram. O pequenino devorado pelas febres e ele também. Então, há 3 dias, ele foi aos monges pedir que ele adiantasse uma cota de trigo, um pouco de dinheiro, para comprar remédio. E eles, zombando, disseram: homem, seja forte, eduque seus filhos, para que venham trabalhar para nós. E então nós lhes daremos trigo, que mais necessita o miserável? Senão o trigo, a palha, o pão. E meu marido foi mendigar. Mas quem dá coisa alguma a um homem vai trabalhar, malandro. Mas ontem pela manhã, quando meu filho sugava o peito que não tem leite, meu marido apareceu e no seu olhar eu vi o que ele ia fazer. Então ele disse: não vá. Mas ele saiu silencioso. Era madrugada. Adentrou-se no monastério, dirigiu-se à sacristia. Ele não foi furtar o vaso sagrado, não tem forças. O vaso é enorme, está cheio de trigo. Ele levou um saco para pôr trigo dentro e trazer para casa o pão, a esperança, mas tropeçou. E os infames, que são gordos e fortes, e têm o sono leve por causa da pesada consciência, acordaram. Ele foi surpreendido, surraram-no em nome de Deus, chutaram-no porta fora, entregaram-no à polícia, e o assassino em mim mandou que eu enforcasse. Só me resta sepultá-lo e morrer à fome. Então, chorando, eu ajudei a mulher a cavar a sepultura. Enterramos o enforcado, e ela pegou 2 pedaços de paus, a corda destroçada, enrolou-os e fez uma cruz improvisada e colocou na sepultura. Olhou para mim, um olhar penetrante e profundo, e desapareceu, sombra que era na noite de sombras. Eu então continuei a chorar pela humanidade, e voltando ao novo mundo eu escrevi: espíritos rebeldes, a voz da sepultura. O crime hediondo foi desvelado pela voz da sepultura. E quando Gibran publicou o livro em 1905, no Líbano, o livro foi queimado. E eu me recordo de Haim,
o notável filósofo e poeta alemão. Quando se queimam livros, posteriormente queimam-se pessoas.